Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Mário Machati, farmacêutico, médico veterinário, sou personal trainer e, acima de tudo, bodybuilder fisiculturista com diversos títulos. Vou deixar um vídeo das minhas aulas do curso online AD da plataforma Hotmart Dr. Bodybuilder. Assista essa aula que eu estou dando para você e veja que interessante que é a forma que eu uso de metodologia. Observe os meus módulos, todas as minhas aulas, acessando aí o link para você conhecer a plataforma. Mas observe essa aula onde eu faço uma comparação da fisionomia, da morfologia, do fenótipo dos animais, comparando com o que eles comem e como eles comem, ou seja, suas dietas. E também essa analogia depois com nós, seres humanos, ok? E se você gostar desse vídeo, deixa aí o like, curte, compartilha, comenta, indica às pessoas. Tenho certeza que vocês vão gostar. No mínimo, ela vai ser muito curiosa, ok? Assiste aí. Valeu! Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje, eu vou mostrar uma comparação muito interessante sobre o fenótipo, a morfologia de alguns animais, os seus hábitos de alimentares e de locomoção, de atividade, né, de vida, e vamos falar, então, quem que vocês lembram como humanos, o que parece. Vamos lá para a nossa aulinha, pessoal? É muito importante essa aula. Por quê? Porque nós vamos estar vendo aqui, aumentar, como que a gente altera o nosso fenótipo de acordo com os nossos comportamentos, nos afastando da natureza. Então, assim, quando a gente estuda metabologia bioenergética, a gente vai observar a organização molecular dos seres vivos e como é que os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e minerais atuam, né? E aí nós vamos observar que nós temos, vamos focar aqui então mamíferos, ok? A questão do mapa metabólico, como é que funciona dentro das células as reações bioquímicas, e claro que nós temos particularidades de enzimas em alguns animais, de algumas rotas, mas vocês vão observar que é tudo muito parecido, né? Então vamos acompanhar aqui só algumas definições e vamos partir para uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que essa aula você não viu em nenhum lugar. Metabolismo celular, então, ele é o conjunto de todas as reações químicas que estão lá nas células. Então, a questão de síntese e degradação dos nutrientes vão constituir toda a base, vai dando continuidade da vida, tá? Que vai permitir a questão de crescimento, reprodução de células, etc. e tal, ok? Então, tá aqui, pessoal. Célula animal. É uma anatomia. Nós vamos falar dos animais, dar um parênteses no humano, vamos tocar aí os módulos, né? Vamos lá. Olha lá, núcleo, o nucleolo, as mitocôndrias, os vacúolos aqui, ó, lisossomos, todas as organelas citoplasmáticas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, liso e rugoso, etc. Ok? A membrana celular, básico. Agora vamos lá para dentro. Mapa metabólico, aqui está a tua vida. Aqui estão as reações quando a gente vê aí no módulo de bioquímica metabólica, de acordo com o que a gente come, quando a gente dorme, quando a gente acorda, está no estado de vigília, quando a gente treina, etc. Como é que isso aqui vai estar funcionando? Parece uma bagunça, uma confusão, mas, pessoal, via dos carboidratos vem para cá, ciclo do ácido cítrico, ó, ciclo de Krebs, tem a fosforilação oxidativa, para cá vai fazer síntese de lipídios quando vem para cá, aqui a degradação dos lipídios, tá? Aqui, enfim, aqui tem outras vias, a questão de colesterol, aqui o ciclo da ureia, tá? E a degradação das proteínas e síntese dos aminoácidos, e essa rota quando vem por aqui, ó,
é das vias das pentoses que vai fazer DNA e RNA. A gente vai ver detalhado isso aí lá no módulo de bioquímica. Então, todo mundo tem isso daí, os animais. E aí, o que, que acontece? Como é que funciona isso? De acordo com o que você come e com como você se comporta. Então, as reações químicas do metabolismo estão organizadas nessas vias metabólicas, sequências das reações bioquímicas. As diferentes enzimas, como eu falei para vocês, vão agir nos diferentes passos dessa via metabólica para que não se interrompa o fluxo. Aquilo tudo está funcionando, tudo está girando. Toda aquela parte que eu mostrei fora daquela parte redondinha, aquela parte redondinha ali, o ciclo de Krebs, ali está na mitocôndria, o resto ali está no citoplasma, tá? Então você tem um monte de mapas metabólicos dentro da mesma célula, tá? Cada mitocôndria ali tá tudo interligado, ali está tudo acontecendo. Então as enzimas, elas são vitais aí para esse metabolismo, regulam o ambiente com respostas celulares, tá? Sinais. Então, anabolismo e catabolismo. Então, crescimento e degradação. Ele é dividido nessas duas partes. As reações anabólicas, então, sempre é síntese, produção do que? De uma nova matéria orgânica. Mas pode ser só proteína, carne, músculo? Não, pode ser gordura também, certo? Sintetizam-se novos compostos, ó, moléculas mais complexas a partir de moléculas simples. Né? Vimos lá no módulo do sistema gastrointestinal. Você não viu, reveja ali a aulinha, tá? Reações catabólicas, então a degradação, produzem grandes quantidades de energia livre sob a forma de ATP. Você tem uma molécula grande, uma proteína, vem quebrando em peptídeos, de tripeptídeos, aminoácidos. E essa energia toda aí está dando ali para o trifosfato de adenosina, gerar calor, e esse trifosfato de adenosina, também dentro da célula, vai estar fazendo moléculas complexas. Então, a gente, quando nós nos alimentamos, está quebrando as macro e depois está sintetizando novamente. E pode quebrar, catabolizar também a nossa musculatura, o nosso organismo, no estado de caquexia, de desgaste, né, de precisar de mais energia quando não se tem, provendo dos alimentos. Então, quando o catabolismo supera o anabolismo, o organismo perde massa. O que acontece é período de jejum, de doença, como eu falei. E se o anabolismo supera o catabolismo, cresce e ganha massa. E o equilíbrio é a homeostasia, tá? Então, o que vai interferir no metabolismo? Veja bem esse quadro amarelo. Fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente. Genótipo é o que você tem ali, os genes que vão estar expressando mais ou menos, hiperstáticos e hipostáticos. E o genótipo, nós temos uma questão chamada de polimorfismo. Todo mundo tem polimorfismo, são alterações de um aminoácido, às vezes, que o gene transcreve, porque ele deveria botar uma sequência X de aminoácidos, ele troca um, né? E aí aquela proteína que ele deveria formar, não forma bem a conformação. A gente vai ver isso no módulo de genética. E aí, o que, que acontece? Nós temos as diferenças aí, né, de como que nós otimizamos os substratos, os nutrientes e tudo que acontece conosco. E o meio ambiente. Quando a gente fala que o meio ambiente ele está envolvido, é porque ele regula, né? Ele modula também esses genes aí. E aí o meio ambiente mais o genótipo vai estar da tua forma física. Então, as variantes: tipo de tecido muscular, a sua idade, o sexo, quantas refeições você come, quanto e quando, nessa frequência, o que come, as patologias, se tem alguma doença, diabetes, colesterol, algum problema de incapacidade de se locomover direito, de gastar energia, enfim, níveis de atividade, se você é sedentário, é mais ativo, o tipo de esporte que você faz, se você levantar peso ou corre, nada, tudo vai mudar o seu fenótipo. Escolha dos alimentos, como eu falei, você come mais carboidrato, mais gordura, mais farináceos, mais tubérculos, mais proteína, que tipo de proteína, quando, quanto, a genética, a produção dos hormônios e o estresse, tá, pessoal? Então, assim, ó, 80% da taxa metabólica, a pessoa ela não tem condições de interferir.
mais os 20%, ela pode alterar o resultado a seu favor. Então, você está engessado lá em 80%, a grosso modo. Os 20% ali você pode mexer e vai mudar a tua forma, a tua aparência. Agora, vamos lá para o legal, que são os animais. Vocês não viram isso em nenhum lugar, tenho certeza. A natureza e a sua dieta. Vamos lá. Acompanhando aqui, pessoal. A composição corporal dos animais versus seus hábitos nutricionais. O que os humanos pensam? Vemos que, carnívoros terrestres têm dietas, elas são mais gordurosas e calóricas. Eles têm uma menor taxa de gordura corporal. Olha que legal. Olha esse guepardo aqui, como ele é esbelto. E o que ele come? Você já viu esse animal comer arroz e feijão? Não. Ele come carne, caça. Quando ele mata, ele come ali a proteína, os músculos, a perna, a pata, as vísceras, o intestino, vem gordura. Então é proteína e gordura. Já ouviram falar na dieta? Cetogênica, muita proteína, ok. Herbívoros, vamos lá, de porte médio e grande. As dietas são mais vegetarianas, certo? O que eles têm nessas dietas vegetarianas? Consumo calórico já é mediano, sem a ingesta de gordura animal. Come gordura herbívoro? Não tem gordura animal. E a taxa de gordura corporal é alta, cara. Como é que pode isso? Ele não come gordura e a taxa de gordura corporal é alta. Olha só. Olha como são gordinhos, ó. Você corta aqui, o tecido adiposo é grosso. Dentro dessa barriga é cheio de epíplon, aumento de gordura visceral. E os roedores, pessoal? Eles comem sementes, raízes, tubérculos. Não ingerem gordura animal também. E a taxa de gordura corporal é elevadíssima. O urso à parte. Olha aqui, ó. Olha esse hamster bonitinho. Muitos roedores pequenininhos. O que eles estão comendo aqui? As raízes, né? Coelho, já viu coelho? Tem alguns animais aí mais gordinhos. O que tem ali? Amido, carboidrato. E nas sementes? Tem óleo, tem gordura. Misturou carbo com gordura, disparou insulina, lipase, lipídio, engordou. Então, olha o cachorrinho ali na balança, que ele deveria ser esbelto, porque descendente de canes familiares, descendente de lobo, deveria ser esbelto igual ali o felino ali, ó. Né? Aquele guepardo ali, ó, olha só como é que tá. Gordinho. Por quê? Ração, dieta de casa, arroz e feijão, macarrão, muita farinácea, essas rações cheias de carboidrato, mudou a forma lá. Entendeu? Aí tem que botar o coitadinho na dieta light aqui, ó, para ficar perdendo peso e depois ficar sobrando pele. Temos um problema, então, na combinação da gordura com o carboidrato, pessoal. Agora vamos ver o urso. O urso ele faz um esforço muito grande para engordar o máximo em pouco tempo, porque ele hiberna. Então ele faz um mix de mel, fruta e caça. E aí o que acontece? Isso é bendito para o urso e maldito para o ser humano, comer esse mix todo. O urso, pessoal, geneticamente ele tem muita gordura marrom. E aí, nós vemos aí isso aí no outro módulo que eu explico, hein, pessoal? Principalmente lá no de suplementos. Ele vai usar isso para fornecer a termogênese para ele quando ele estiver hibernando. E ele tem pouco tempo para comer, para fazer essa gordura, essa massa aí. Porque o frio, quando vem, bicho, não é brincadeira. Entendeu? Então, o urso, caso à parte, genética. O tecido adiposo tem triglicéridos, ácidos graxos que vão ser circulantes, precisa então, vai usar o glicerol para converter o quê? Em estoque energético. O glicerol vem da onde dá frutose. Olhando o mapa metabólico, ali no módulo de bioquímica metabólica, você vai ver glicerol, frutose. Então, fruta ajuda a engordar? Ajuda, gente, ajuda. Substrato para formar triglicérides. Então, frutose e glicerol é o carbo, principalmente o simples, que é alto, vai virar gordura se você não souber quando e quanto usar. Ok?
E a gente também não tem só gordura subcutânea, panículo, adiposo e gordura visceral. A gente tem no meio dos músculos também, que é aqueles pessoal quando está começando a treinar, ou que era gordinho, já está começando, ele faz assim, aquele braço, aquele bíceps meio mole, tremendo. Não é duro igual pedra, não. É meio mole, tem muita gordura ali, no meio das fáscias, etc. Então, os carnívoros estritos, eles estocam as gorduras nos músculos, local ideal para estocar essas gorduras, e não canalizá-las para o tecido adiposo. Quando eu quis dizer isso, é que o cara está transformando. Esse atleta aí, quando entra na academia, que ele começa a tremer, vai ficando meio mole, assim, mas ele está transformando isso daí. E essa gordura que é estocada ali no citoplasma, ali entre os músculos também, nós temos o quê? Já ouviram falar de ácidos graxos de cadeia média, já ouviram falar em MCT, boom, da explosão, citoplasma também, membrana citoplasmática é fosfolipídica. Então, as gorduras são estruturas que podem ser usadas boas. Temos gorduras boas e ruins. E ela estando ali no músculo, ali pertinho, é mais pum, para virar o quê? Energia para formar ATP. Vamos lá, pessoal, continuando a aulinha. Herbívoros. Fenótipo, forma versus hábitos alimentares e os predadores. Vamos ver, então. Ninguém viu essa aula aí. Vamos ver essa aqui. Essa que vocês gostam, vocês vão gostar. Ensina para as crianças, para os filhos, passa isso daí. Grandes herbívoros. Quem que são ali, ó? Elefante, hipopótamo, rinoceronte, búfalo. Tem muita gordura corporal. E eles são menos perseguidos pelos predadores. Entendeu? Esses grandes herbívoros geralmente são menos perseguidos pelos predadores. Então, quando eles comem muita quantidade. Já viu o prato daquela pessoa que come assim, desse tamanho? O cara é gordo, gigante, aquelas barrigas. Eles lembram esses basistas, sabe? Aqueles levantadores de peso, tudo grande, russo, gigante. Por quê? Ele joga uma quantidade, ele pode, porque o predador não vai pegar ele, então ele se dá um tempo para comer à vontade, ele fica comendo parado, ele come, enche o estômago, então libera muita insulina, tem muita caloria ali de uma vez que ele não usa e acaba engordando. E os herbívoros médios e pequenos? Eles são os alvos dos predadores. Então eles desenvolveram que eles não podem se dar o luxo de ficar parado comendo. Eles têm que estar andando, mudando de lugar toda hora. Então está desgastando, está fazendo atividade física. Então eles vão comendo também como? Come muito? Não. Pequenas quantidades e com frequência. Já ouviram falar de comer um tal de 3 em 3 horas, um pouquinho, e aí faz mais atividade física? E aí o que acontece? Eles têm uma menor quantidade de gordura do que aqueles. Tem gordura, porque estão comendo carboidrato. O herbívoro, a celulose, tem as bactérias que vão ter se liberar celulase e vai converter depois em glicose e açúcar. Então, antílopes, gazelas, cervos, impalas e o oryx. Olha eles aqui, ó. Certo? Continuando. E os de vida aquática aí? São glutões, comem de tudo. Caiu ali fruta, caiu tubérculo, caiu qualquer coisa ali, qualquer coisa, vão comer tudo. Capivara, castor, eles precisam dessa gordura. Por quê? Tem uma proximidade ali mais ou menos com a questão do urso, que é o isolante térmico, tá? Na girafa, a anatomia dela faz com que ela coma as folhas das árvores aos poucos, lá em cima, e ela vai andando, come lá nas cópulas, mastiga e vai andando mais um pouco. Ela é um ruminante. Então, por causa da anatomia, ela não engorda tanto como aí um elefante, os outros, né? E aí também já é mais vegetais que ela pega e ela é obrigada a estar andando e comendo de pouco. Então você vê que ela consegue ter um tecido adiposo, um panículo um pouco mais, você vê a pele mais colada e a gordura, a maior parte está no epíplon, na intraabdominal.
E os pequenos roedores ali, sementes e as raízes, né? Eles vivem em tocas e quando são predados, eles não ficam fugindo, como os herbívoros médios e grandes. Então, tem lá o esquilo, a marmota, os coelhos. O que acontece? Eles ficam parados. Eles comem a raiz, como eu falei ali, tubérculo, amido e gordura das sementes. E fica parado. E fica em toca. Para. Já ouviu? Já viu o pessoal ficar aí, né? Vendo televisão, o dia inteiro no computador, para, dorme e come, e come, e come. E quando os predadores vêm pegar, eles não vão fugir. Você viu o hamster que arrasta a barriga no chão? O ratinho é rápido também, tudo, mas é ali, eles estão na toca, é pequeno, o espaço é pequeno, eles se deslocam devagar, de forma limitada, tá? Então, mais gordura. Então, e os carnívoros, voltando, eles têm grande quantidade de músculo com definição. Pode ver leão, todos eles, pode pegar pantera, tigre, onça, jaguatirica, os lobos, são todos musculosos, definidos, esbeltos, não tem barriga gigante, gorda, cintura fina, entendeu? Então eles têm muita flexibilidade, se alongam, são velozes e têm eficiência muscular, principalmente na explosão. Porque como eles não conseguem, eles fazem muita gliconeogênese, o que acontece? Eles não conseguem manter, depois que eles dão a explosão com o gás de fosfocreatina, etc., eles não conseguem manter o ritmo por muito tempo. Já ao contrário dos herbívoros, que eles disparam e mantêm. E é nessa diferença que vai ser o sucesso de um carnívoro pegar o antílope lá, a caça dele ou não. Então você vê que ele vem devagarzinho e bum, ele dá a explosão. Ele dá aquele corre, não pegou, ele para, respira de novo, que as reservas de ATP acabaram, porque ele não tem quase glicogênio estocado e essa energia é limitada. Ele precisa depois repor com queima de gordura, usar aminoácidos, usar lactato para virar glicose para fazer ATP de novo, tá? Diferente dos outros. Então, e outra coisa também interessante, só pegando aqui, ó, elefante, hipopótamo, rinoceronte, eles são muito fortes. E o que faz um basista para levantar peso de explodir tudo? Come muito carboidrato. Os caras vão lá 300, 400, meia tonelada eles levantam, certo? E o elefante também. Então, essa força é da fibra branca, fibra de força, né? Fibra que tem glicogênio, tá bom? Fibra aí glicolítica tipo 2B, ok? Já esses carnívoros, eles usam mais gordura, eles têm fibra de resistência, pessoal. Alfa-actina XX, que é igual a minha, ó. Não hipertrofia muito não, cara. Entendeu? Então, o nível de força pura é baixa, ó. A glicose vem da gliconeogênese com um grau de força maior em animais que têm uma questão mais de composição em relação à fibra, tá? Mas esse grau de força pura que eu me refiro aqui é comparando com o basista, com o elefante, com o hipopótamo, né? Eles não aguentam empurrar, derrubar a árvore, entendeu? Os outros lá sim. É isso que eu quero que vocês entendam, porque eles não comem carboidrato, então não tem massa muscular para isso. Agora, os carnívoros, ó, parecem seres de capacidade anaeróbia de força, mas ao caçarem, eles dão os tiros, como eu expliquei, sem sucesso, eles desistem. Não sustenta o trabalho anaeróbio. Quando você dá o tiro, pessoal, tipo o HIIT, é anaeróbio, tá? Porque eles têm poucas fibras brancas. Eles aguentam, se vocês forem observar, tipo fazer marcha, eles vão andando sem parar, quilômetros, andando, mas não correndo no tiro, na explosão, tá? Compare isso daí com a questão de ginastas, de atletas de corrida, né? Maratona, uma coisa que vai naquele ritmo e vai sempre, e outra coisa é a explosão, né? Quem dá essa explosão e depois para, na verdade, quem dá essa explosão e fadiga são eles, tá? Agora, se eles forem devagar,
num ritmo e sempre, eles conseguem manter isso, ok? Agora, os outros, eles conseguem dar explosão, os que comem carboidratos, herbívoros, eles dão a explosão e conseguem manter ainda uma velocidade alta para fugir. É isso que eu quero que vocês façam analogia, tá? Então, os músculos, ó, não suportam trabalho anaeróbio por não terem disponível carboidrato. Os herbívoros fogem e mantêm por longo tempo após o tiro de fuga. É isso que eu quis dizer, tá? Então, eles têm a fibra branca com carbo e aí vão mantendo. O urso tem uma superioridade de força por causa da dieta, que é carbo com gordura, mas ele fadiga. Ele tem baixa flexibilidade, muita adiposidade e lento. Já viu gente que é assim? Fadiga rápido e come mais ou menos parecido, muita gordura, não tem flexibilidade. Já viram? Então, esse módulo é para vocês terem uma ideia de como que a gente se afasta da natureza, tá? Toma cuidado com o que come e os hábitos. Vamos continuar. Os carnívoros, ó, mamíferos aquáticos, ó, foca, baleia, lobo do mar, golfinho, eles têm muita gordura. Por quê? Eles estão comendo plâncton e essas algas microscópicas autótrofas, elas ficam sintetizando carboidrato. Então é carbo, fica disparando insulina toda hora. E eles usam, claro, para termogênese também essa gordura toda aí e outras coisas que facilitam eles na sobrevivência aí aquática. E os animais de criação agora, pessoal? Bovinos zebuínos, o zebu aí, entre outras raças, vai variar, vamos supor, com a composição corporal, vai variar com a dieta, o que come, o tipo de criação, se esse animal é numa criação extensiva, solta no pasto, semi-intensiva ou intensiva. A intensiva é muito feito na Europa, porque eles não têm pasto como a gente. E essa intensiva é a teoria do boi confinado, que a gente fala do fisiculturismo. Então, ó, vai comer pra caramba, vai treinar e ficar dormindo o dia inteiro quieto, parado, não se mexe, aí fica grande, tá? A avaliação, então, é feita por androgenética e o manejo. O manejo está ligado à condição climática, não pode ter estresse de muito calor, muito frio, muito sol, tudo que possa estressar o manejo. A comida, para comer tem que estar fácil, né? Tudo isso daí é o manejo, para não estressar. E androgenético, os hormônios, que vai ser a testosterona aí para anabolizar, tá? Então, tudo isso vai conforme você mexe na dieta e no tipo de trabalho, você muda a carne aqui, a composição. Vamos ver as diferenças das espécies de carne e de animal e da raça e o manejo. Então vamos lá, ó, aqui o zebu, né? E olha só, uma carne vermelha com gordura aqui também, tá? Ele tem gordura, até porque as dietas são mudadas, não está tanto na natureza dele, mas lembrando que é herbívoro, ó a gordura aqui. Olha o suíno, olha como é mais gordurosa a carne dele, olha como é mais clara, olha o tanto de gordura aqui. Mas o que ele faz? Você já viu que a criação deles é confinada? Eles ficam parados? Tudo bem, tem a questão genética, mas eles ficam mais parados. E o que eles comem? Eles comem uma mistura de tudo. Misturou carbo com isso, com aquilo, e vai e vem aí, ó, engordou. E o cavalo, pessoal? Olha a carne vermelha. Olha a carne vermelha aqui, ó, como é bem vermelha em relação a quase branca aqui, ó, de gordura do suíno e esse aqui seria o intermediário do boi. O que acontece com o cavalo? Ele tem que comer de pouco em pouco e toda hora, né? Ele puxa aí o capim com o dente e o estômago é muito pequenininho. O boi ali, ele tem o rumen, então ele pode ingerir muita quantidade, ele fica puxando com a língua e o rumen, com aquela câmara fermentativa. Então nós falamos ali atrás que ele pode se dar o luxo então de parar e se encher de comida. Quem que lembra isso aí? Lá o elefante, não é que eu falei? E aí engorda. Já o cavalo, o seco é que é a câmara fermentativa dele, onde ele vai extrair a, a, a celulose, né, vai virar glicose. Só que para chegar lá, tem que passar pelo estômago. O estômago é pequeno. Então ele tem que comer de pouco em pouco e várias vezes. E ele fica andando no pasto. Ó, que interessante.
E olha os frangos aqui. Pessoal, frango hoje, ó, vocês observarem aqui, ó, eles não andam muito para comer e ficam todo com manejo climático, eles ficam no bem bom. É como vocês aí em casa, ar-condicionado, televisão, computador, comidinha, pipipi, eles nem se mexem muito. Olha a carne como é que é, cheia de gordura. Olha isso aqui, ok? E os símios, os macacos não humanos? Eles vão variar aí os hábitos com a estação do ano. São os mamíferos que fazem parte da dieta deles, dos chimpanzés, são outros primatas, eles matam outros primatas, tá? Antílopes também, como esse golungus, que é esse aqui embaixo, eles comem. O porco selvagem da África, esse aqui, tá? Cabritos e roedores e essa procávia, que é esse aqui, ó. Então eles comem proteína e gordura, aqui tem gordura e proteína, tá? E eles comem também insetos, eles adoram formigas, ó, presas dos animais, ó. Aves, eles comem formigas, essas térmitas aqui, vespas, larvas, tá? Flores, sementes, que lembra? Gordurinha lá, ó, né? Semente. Fruta, ó a frutose entrando ali, ó. Só que como é que eles não são tão gordos? Olha aqui. Na verdade, pessoal, é um percentual equilibrado e eles estão se mexendo toda hora. Eles estão se movendo, se movendo, se movendo, se movendo. E por mais, é como o nosso estômago, etc., que eles não sabem o dia de amanhã, não dá para estocar nem nada. Então, tudo isso aqui é sazonal. Tudo é sazonal. Então, não tem assim para buscar no mercado e botar na geladeira. Então, se vocês observarem as imagens de Roma antiga, né, de Davi de Michelangelo, etc., dos imperadores, você vai observar aquelas estátuas que eles eram todos magros e musculosos, definidos. Por quê? Porque a natureza de comer é muito parecida com os símios. Nós somos macacos humanos, eles são macacos não humanos, ok? Então, naquela época, o que tinha? Não tinha carro, tinha que andar tudo a pé, tinha que treinar muito, tinha gasto energético para depois você vir e se alimentar. E como, por exemplo, no caso ali, nós temos a sazonalidade também, dando um exemplo ali para aquelas bandas de cima da Europa, nos ambientes eurásicos, comiam muita caça e sementes. Por quê? Porque você tem ambiente frio que muitas vezes não nasce as frutas, os carboidratos, ok? Então, as diferenças humanas, pessoal, são muito pequenas com os símios aqui, tá? Coloquei isso aqui para a gente observar como os hábitos alimentares deles, apesar de comerem um pouco de tudo, é ponderado, estão sempre em atividade física, usam a proteína de forma correta com a gordura. É difícil, eles não vão matar ali aquele porco selvagem e depois vão sair comendo fruta, isso e aquilo. Não, porque não tem, não, eles não montam prato com comida misturada. Então divide o carboidrato da proteína, tá? E aí nós temos diferenças de aminoácidos. Aqui é um citocromo, para você ter uma ideia, entre o macaco e o homem nós temos 8 aminoácidos só de diferença. E quanto mais se afasta da condição humana e do mamífero, aumentam as diferenças dos aminoácidos. Aqui, nas espécies comparadas entre o homem e o chimpanzé, que é o mais próximo, não temos nenhum aminoácido diferente. O que significa isso? Significa dos aminoácidos, o que a gente precisa para compor o equilíbrio, o aminograma de que nós utilizaríamos para dar nossa forma e entra a questão do polimorfismo. Já em relação ao gorila, é apenas 2 aminoácidos de diferente, numa cadeia genética que muda toda a proteína e a conformação. Aí, quanto mais vai se afastando do Homo sapiens, ó, na forma, ó, aumenta a diferença dos aminoácidos, tá?
Olha que interessante o homem com o cavalo, 43. E olha o cavalo com o gorila, 45. De onde são esses dois aminoácidos? Esse aqui, ó. Entendeu? Então, assim, essa diferença aí vem toda da genética ali, da modulação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Carboidrato em excesso vai engordar? Ó, os simples são os mais críticos em relação aos complexos, porque sobe rapidamente a glicemia, dispara a insulina, você pode estar não aproveitando essa glicose e vai virar gordura, né? Então, o principal que tem que tomar cuidado é fruta. Tem muita gente que pensa que fruta, porque é natural, não engorda, engorda, tá? Então, se você come ali uma proteína com gordura e vai usar fruta de sobremesa, ou já come um carboidrato complexo, não se deve usar, tá? E aí, quando você for usar frutas, tem que usar o quê? De forma isolada e controlada. Por isso que aqueles macacos ali não são gordos. Digerir à noite, lembra, ó, macaco sempre, os outros menores até, eles estão nas cópulas das árvores, toda hora se mexendo. E aí eles pegam a fruta, já usa aquele carboidrato e tchau, entendeu? E tem a questão da sazonalidade. Então tá entrando, tá queimando, tá entrando e tá queimando. Você vê que eles não são hipertrofiados. Só que o gorila, um chimpanzé, quando ele pega um tronco de árvore, ele arrebenta. Então ele tem essa força explosiva. Da onde vem isso aí? Fibra tipo 2A, 2B de força oxidativa e glicolítica. Então eles têm essa força aí, ok? E aí o que que acontece aqui, ó? Ingerir à noite seria problemático para quem quer emagrecer, vai inibir o hormônio do crescimento, porque à noite também você vai mobilizar muita gordura e aí você inibe isso daí com a fruta, com carboidrato. E quando você vai mobilizar os ácidos graxos que vão estar circulando por causa do GH, você está dormindo, vai precisar de energia, vai quebrar gordura, você jogou a frutose, ela vai ser doadora do glicerol, o glicerol junta com ácido graxo e forma triglicerídeos. Laranja é cítrica, ela alimenta o ácido cítrico, que é a matéria-prima para formar gordura. Nós vemos isso lá no módulo de bioquímica, que é o citrato, tá? O excesso de citrato no ciclo de Krebs, ele pula para formar malonil-CoA e vai virar gordura, tá? Doces, então, sem gorduras, frutas cristalizadas em calda, goiabada, etc. e tal, eles seriam os mais ideais num treino de manhã, após, que aí você tem a janela você rapidamente faz o turnover, você faz a ressíntese de glicogênio, de glicose, né, na musculatura, tá? E tudo vai depender então do biotipo, finalidade, se você vai usar de forma isolada ou não. Essas fotos aqui, já viram em outro também módulo, veja aqui que eu estou mais inchado, mais retido de água, que eu estou com uma dieta de mais carboidrato. Olha aqui com a mesma pose, com uma dieta muito baixo carboidrato, proteína e gordura lá em cima e de forma isolada. Olha aqui, mais seco. Aqui no campeonato, sem quase carboidrato nenhum, ó como secando, né? Campeonatos, ó. Então, aqui eu já estava inchando já com glicogênio, né? Então, já estava aumentando aqui, o volume entrou maior, porque aqui eu já tinha feito, estava no carb up, enchendo o músculo de dentro para fora de glicogênio, né? Aqui no pós, ó, num dia depois, ó, bem seco, ó, não tinha gordura nenhuma, que a gente usou no treinamento, né? E aqui você vê um dia comum, eu de off-season, comendo muito carboidrato, aqui com 54 de braço, acho que tô aqui nessa foto, bem inchado, treinando muito pesado, muita força. Por quê? Treino muda, né? Aqui eu tô com mais aeróbio, treinos de mais repetições, 2 treinos por dia, aqui não. Então é isso que eu quis mostrar para vocês comparando com os animais. Pessoal, segue lá PharmaBody no Instagram. Quem quiser ver meu site aí mmbodycoach.com, tem meu livrinho também aí, meu e-book, vê lá no site. Cara, obrigado por esse vídeo e vamos continuar estudando. Um abraço, valeu, pessoal. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo educativo que eu fiz aí da questão da alimentação com a morfologia, o fenótipo dos animais, né? E esses hábitos todos comparando aí com o humano, acesse todas as minhas aulas na minha plataforma de estudo da Hotmart, Doutor Bodybuilder. Eu estou com mais de 90 aulas para você.
estudar sobre fisiculturismo de forma científica e com toda a prática que eu tenho de todos esses anos, ok? Acessa então, fica aqui o link na descrição, aproveita, usa o cupom de desconto e faça esses meus cursos do Dr. Bodybuilder. Assista todas as aulas e tem certificado 7 dias para você desistir e você pode ainda parcelar em 12 vezes. Ok, pessoal? Valeu!